Você já reparou que as pessoas estão cada vez mais fechadas, cada vez mais isoladas, cada uma envolvida com os seus próprios interesses, com os seus próprios problemas, no seu próprio mundinho e se esquece de quem está ao lado? Sabia que nós, que cremos em Jesus Cristo, nós temos que lutar contra esse sentimento de individualismo e de egoísmo? Não é que você vai se tornar agora uma pessoa totalmente acessível e em que todo mundo sabe da sua vida e se assenta à mesma mesa que você. Não, não é isso. Não é que você agora vai ser, como muita gente gosta também de dizer, a minha vida é um livro aberto. Não. Todo mundo tem a sua particularidade, a sua individualidade. Mas nós não podemos nos tornar egoístas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso no devocional de hoje. Fique até o final. Não passe esse vídeo, não pule, não assista um pouquinho e saia dele. Fique até o final, porque nesses 15 minutos eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Devocional significa dedicação, é um período de 15 minutinhos que nós vamos nos dedicar a Deus. Vamos ouvir uma palavra e fazer a nossa oração. A palavra de hoje está em Hebreus capítulo 13. Por falar em oração, que faremos já, você pode colocar os seus pedidos de oração aqui. Nós estamos aí nos últimos dias do mês de maio, né? Só tem hoje e amanhã, né? Junho já é, se eu não estiver equivocado aqui, né? Mas é isso mesmo, né? Amanhã é o último dia do mês, não é isso, gente? Deixa eu ver aqui. Vai que eu estou, né? Meu Deus. É isso sim. Às vezes, calma aí, é muito cedo. Eu durmo pouco, eu durmo tarde, eu acordo cedo, me dá uma colher de chá. Então é isso mesmo, né? Então, estamos aí nos últimos dias do mês de maio, só tem esse final de semana. E eu creio naquela palavra que diz que nós seríamos benditos ao entrar e ao sair. Vamos pedir que Deus abençoe esse finalzinho de maio e que Deus abençoe o nosso mês de junho. Vamos fazer isso? Coloque seus pedidos de oração aqui nos comentários. Os nossos comentários aqui, eles funcionam como um caderno de oração. Então, quando você escreve aqui um comentário, deixa um nome, um pedido, outras pessoas vão orar por esses pedidos aqui. Então, escreva um pedido de oração, deixa o seu like. Isso é tão importante. A maioria assiste e não deixa o like. Não sei por quê. Alguém disse pra mim uma vez aqui que é porque vocês ficam tão focados aqui em ouvir a palavra que acaba esquecendo. Então, tô passando aqui para te lembrar. Aperta o joinha aí e pronto, agora volta a sua atenção aqui à mensagem, tá? Deixa o seu like, compartilhe. E eu aproveito para lembrar a todos que amanhã nós temos ceia, tá? Você pode participar em Guarulhos, às 9 da manhã eu estarei em Guarulhos neste domingo, tá? Avenida Salgado Filho, número 517. 9 horas da manhã nós vamos participar da ceia do Senhor ali na cidade de Guarulhos. Vem, quero te dar um abraço, quero conhecer você pessoalmente. Eu não posso, pastor Guilherme, então participe com a gente aqui online. Amanhã, 6 horas da tarde, teremos o nosso culto online. E aí, nesse caso, você tem que preparar um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Então aproveita aí hoje para você preparar os elementos e participar da ceia neste domingo, seja presencial ou online, tá? Nós vamos orar agora. E um hábito que a gente adquiriu desde o começo do ano, não sei quem está aqui desde o início do ano, no início do ano nós começamos a falar aqui que nós iríamos orar, né, eram 12 dias de oração por 12 meses de bênçãos, né? Não sei se alguém lembra desse propósito de oração que nós fizemos. E aí todo dia a gente orava por um mês e a gente sempre dizia assim, né? O mês de maio é do Senhor Jesus, o mês de agosto é do Senhor Jesus, naquele dia que nós estávamos orando por aquele mês. E aí nós adquirimos esse hábito de, sempre no finalzinho do mês, a gente já começa agora a orar pelo outro mês e dizer isso. O mês de junho é do Senhor Jesus. Então, afirme isso comigo agora, feche os olhos e diga isso, diga crendo nisso, diga: o mês de junho é do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, nos dê entendimento da palavra que vamos ouvir agora e mais uma vez nós afirmamos, nesse finzinho de maio, nós te agradecemos por tudo que vivemos neste mês e desde já afirmamos isso, que o mês de junho é do Senhor Jesus e quem crê diga amém. Que assim seja. Vamos ouvir a palavra agora, gente. O mês de junho é do Senhor Jesus, eu creio nisso. Hebreus capítulo 13 diz: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Eu preciso que você preste atenção para eu explicar isso aqui. Tem 2 pontos principais nessa mensagem de hoje. A primeira é que ele está falando aqui que nós temos que praticar o amor fraternal. Nós não podemos ser essa pessoa tão fechada, tão isolada. A gente não pode se tornar egoísta. A gente precisa estender as mãos, ajudar, colaborar, ouvir, abraçar, ser apoio para alguém. Muitas vezes a gente reclama disso, né? Ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão. Mas quem você apoia? Quem você ajuda? A quem você tem estendido as suas mãos? Então a gente tem que ter esse amor fraternal. E como aqui o autor dessa carta aos Hebreus diz, que alguns acolheram anjos sem saber que eles eram anjos. Aqui está falando de algo que acontecia muito lá no Antigo Testamento, né? Abraão, por exemplo, chegaram homens lá, não sabia direito quem era e tal, e pediram algo. Em outras ocasiões, isso também aconteceu, né? Com Gideão também, onde houve uma aparição celestial e, a princípio, aquela pessoa que estava recebendo, muitas vezes o próprio Deus, em outras vezes anjos, não sabia. Só depois que ela foi juntando as coisas, misericórdia! Quem tá aqui? Isso aqui é um anjo, meu Deus do céu! Depois que a ficha foi cair. E hoje isso acontece de uma forma diferente. E aí vem o segundo ponto aqui, né? Então o primeiro ponto é que a gente tem que praticar o amor fraternal, a exemplo de muitos no passado que receberam anjos sem saber que eram anjos. Então essa é a primeira coisa, a gente não pode ser essa pessoa tão isolada, tão fechada. A gente precisa quebrar isso, tá? E a segunda coisa é que você já parou para pensar que tem pessoas que elas cumprem o papel de um anjo em nossa vida. Ela é uma pessoa, tá? Tem uma senhora, Dona Deusa, ela deve estar assistindo agora. A Dona Deusa deve estar assistindo agora aqui. A Dona Deusa, ela diz, ela sempre me chama, ela é de Guarulhos, né? Ela sempre diz, o senhor é um anjo, o senhor é um anjo. Ela fala para mim, o senhor é um anjo. Aí, quando a gente começou a fazer as transmissões, as orações aqui, e aí o Felipe começou a fazer a oração do meio-dia, aí ela falou, eu fiquei tão feliz, né, porque eu vi que tem 2 anjos, tem você e tem o Felipe também e tal. E aí depois o Lucas começou a participar comigo aqui também dos devocionais, às vezes ele participa, né, às vezes participa dos cultos, né, amanhã no culto online ele vai participar comigo aqui da ministração da ceia, e aí ela, agora tem mais um anjo, já são 3 anjos e tal. E ela fala com muito carinho isso, né? E eu entendo o que ela está dizendo, né? Ela sabe que eu sou um ser humano. Eu não sou um anjo no sentido literal. Eu sou um ser humano, uma pessoa comum, né? Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho a minha vida pessoal. Mas é que, no caso dela, né? Eu conheço ela, a família dela, já visitei, acho que a sobrinha dela uma vez e tal. Houve momentos ali em que eu fui um ponto de apoio para ela. E ela tem essa coisa assim, né, de, poxa, é um anjo, né, como se fosse um anjo para mim, né? E eu também tenho isso com outras pessoas, né, pessoas que elas entraram na minha vida e elas me ajudaram e que eu sei que é um ser humano que tá ali, eu sei que é uma pessoa, mas ela fez o papel de um anjo na minha vida, né? E eu não sei se você já teve um anjo assim também, ou se você tem. Às vezes foi sua mãe, né? Pastor Guilherme, minha mãe foi um anjo para mim. Uma amiga minha foi um anjo para mim, eu perdi o emprego, eu não tinha o que comer, eu fiquei com as contas atrasadas e essa pessoa veio, me ajudou, falou, vou te ajudar, foi um anjo para mim, né? Alguém que te deu uma oportunidade de trabalhar, te acreditou em você e você não sabia nem como retribuir aquela pessoa foi um anjo para você, sabe?
muitas vezes, Deus coloca pessoas em nosso caminho. São pessoas, tá? Mas elas cumprem o papel de um anjo. Que muitas e muitas e muitas pessoas, né, anjos em forma de pessoas, cruzem o seu caminho. Que Deus coloque boas pessoas. Eu sei que o mundo é mau, eu sei que há muita gente que não presta, eu sei que tem muita gente ruim, mas, gente, tem muita gente boa também. Tem muita gente bem intencionada, muita gente bem intencionada, muita gente do bem, sabe? E que Deus coloque essas pessoas para cruzarem o seu caminho. Né? Chega de gente ruim, pelo amor de Deus, né? Quanta gente já cruzou o teu caminho e só fez lambança. Que Deus coloque boas pessoas no teu caminho. Você que é solteira, solteiro, que Deus coloque alguém que vai te amar e que vai ser um anjo, no sentido de que vai cuidar de você, que vai proteger você, que vai oferecer a você o que nenhum outro homem, o que nenhuma outra mulher te ofereceu. Que Deus coloque anjos em nosso caminho, em nossa vida profissional, em nosso dia a dia. Eu quero orar por você agora e destacando aí essas duas mensagens principais desse texto que nós lemos hoje aqui no Devocional. Primeiro, pratique o amor fraterno, não seja essa pessoa tão fechada, tão isolada, seja um anjo na vida de alguém. E a segunda coisa, que Deus coloque pessoas assim no nosso caminho e que a gente saiba ser grato, porque às vezes Deus coloca esses anjos em nosso caminho e a gente não sabe reconhecê-los. Sabe, foi Deus quem colocou aquela pessoa. E a gente maltrata, a gente dá patada, a gente... Não, pelo amor de Deus, que a gente seja grato a esses anjos em forma de gente que Deus com frequência coloca em nosso caminho. Vamos orar agora? O que você acha de deixar o like e de compartilhar com uma pessoa que já te ajudou muito? O que você acha? De compartilhar, manda para essa pessoa. Aqui abaixo tem o botãozinho do compartilhar, que é uma setinha assim, clica, vai subir uma aba, manda para essa pessoa, fala assim: assista, que lá pelos 12 minutos mais ou menos você vai entender por que eu mandei esse vídeo. Aí manda para ela esse vídeo, tá? Essa pessoa que tem sido um anjo para você. Vamos orar agora. Você sabia que além dos devocionais e das orações diárias, também realizamos uma obra missionária que ajuda os mais vulneráveis? Levamos água para o sertão nordestino. Visitamos crianças em 4 orfanatos e temos muitos outros projetos em andamento. Faça parte dessa obra missionária, tornando-se um dizimista. Agora, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que vivemos no mês de maio, até os desafios, porque os desafios e os problemas nos mantêm atentos, alertas, vivos, em oração. Então nós te agradecemos por tudo que vivemos nesse mês. E já afirmamos que o mês de junho é do Senhor Jesus. Deus, cada pedido, cada intenção que foi colocada aqui, nós apresentamos a Ti. Tem gente doente que está participando desse devocional, sentindo dores, com o corpo fragilizado, com infecções, já não tem remédio mais capaz de controlar essa enfermidade. O médico diz que ela vai ter que operar, mas ela não quer operar. Ela tem medo. Senhor, tira o medo dessa pessoa, que ela possa crer que o Senhor estará com ela durante o tratamento, que o Senhor estará com ela lá naquela mesa de cirurgia. Jesus, eu oro por quem tem outro tipo de medo. No devocional de ontem nós falávamos sobre o medo, né? Coloque, Senhor, a coragem em nosso coração. Tem gente que ora comigo agora que está com medo de se separar, está com medo de perder o emprego. Tem medos, outros medos, tem medo de dirigir, talvez. Senhor, nos encha de coragem, de esperança, nos faça lembrar que há um Deus poderoso caminhando ao nosso lado. Tira o medo do nosso coração. Jesus, eu peço pela ceia de amanhã, que no momento em que comermos do pão e bebermos do cálice da uva, que sejamos revestidos de poder, de força, de ânimo, de coragem. Tanto aqueles que vão participar em Guarulhos, como aqueles que vão participar online. Que não haja diferença no sentido de avivamento, que o avivamento seja para ambos. Te agradeço por esse momento de oração, por esse dia, por tudo e por tanto, em nome de Jesus. Respire fundo agora.
E que Deus, em sua infinita bondade, coloque anjos em forma de gente, que talvez vai ser um professor, um médico, pai, mãe, um filho, uma irmã, um amigo, alguém. Que Deus coloque essas pessoas que de alguma forma vão tornar a tua caminhada mais leve. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Respire fundo aí agora e diga amém, amém e amém. Gente, antes de encerrar, eu quero fazer um pedido hoje a você. Eu vou pedir algo a você. Eu escrevi um livro, ele ainda não está disponível, não tem como comprar ainda, tá? Só daqui a um mês, talvez até um pouco mais, ele está sendo confeccionado, mas ele já chegou para mim. É esse aqui, ó, Estações da Vida. Eu que pedi para fazer essa capa, né? Assim como na natureza existem as estações, né? Primavera, que é quando está tudo mais florido. Nós temos essa época em nossa vida em que a gente está entusiasmado com projetos, cheio de sonhos. Nós temos o verão, que é quando nós estamos realizando os nossos sonhos. Já passou o entusiasmo, nós estamos dentro de uma promessa, de uma oração. Mas nós também temos o outono, quando as folhas começam a cair, um tempo de perda. E temos também o inverno, que é quando enfrentamos períodos de sequidão em nossa vida. Assim como a natureza tem as estações, a nossa vida também. E eu escrevi um livro falando sobre isso, sobre mudanças, recomeços, perdas e descobertas. Tá fascinante. Em breve vai estar disponível, ainda não. Mas o que eu queria pedir para você? Lá no meu Instagram, eu fiz um vídeo de 30 segundos falando desse livro. Coloca um comentário lá para me ajudar a espalhar, para que mais pessoas saibam disso. A minha intenção é que essas palavras venham curar corações. Essas palavras aqui vão curar corações. Isso aqui eu fiz com a intenção de você dar de presente para outras pessoas, porque é super fácil de ler, de entender, vai abençoar muita gente e parte dos recursos serão usados para os nossos projetos que você já sabe, que os dizimistas já contribuem, né? Que é para ajudar ali a manter o local onde nós temos cursos para as crianças dos orfanatos. Nós temos um projeto que vai ficar um pouquinho mais para frente, porque a gente não tem condição ainda de fazer uma escola no sertão. Assim como nós fizemos poços, levamos água para o sertão, a gente quer fazer uma escola, mas é futuramente. E isso aqui faz parte desse projeto. Então, entra lá no meu Instagram, é Pastor Grando, do meu sobrenome. Deixa um comentário lá, alguma coisa que seja verdadeiro, né? E porque fazendo isso, mais pessoas vão saber aí dessa obra que ficou pronta, em breve vai estar disponível, tá? Gente, eu amo cada um de vocês, isso é verdadeiro, tá? Vocês são anjos em minha vida. Deus abençoe, bom dia!